Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então bora para mais uma. Um coração de ouro. Como te chamas? Perguntou-me com uma voz totalmente encantadora, quando estávamos aguardando a que nos trouxessem os livros que tínhamos pedido. Lilith, respondi. O rapaz olhou para mim e um leve rubor tingiu as suas bochechas. Ficará atrapalhado. Talvez nunca tivesse ouvido um nome como o meu, ou talvez as mulheres o pusessem nervoso. Pareceu-me, no entanto, que se recuperava com rapidez. Olhou para mim e fez um gesto com a boca que simulou um sorriso. Que estudas? Insistiu. Estou em primeiro curso. Estudo filologia inglesa, respondi. Eu estou também em primeiro. Estudo filologia hispânica. Olhei outra vez para ele. Era um rapaz encantador, mas deu-me a impressão que não tinha experiência com as mulheres. Parecia tímido. Mas bom, era unicamente a primeira impressão. E tu, como te chamas? Eu. Miguel Ângelo. Pareceu-me um bonito nome. Um nome de artista. Por um momento deixei de olhar para ele e percorri com o olhar da grande sala de leitura da biblioteca. Havia livros nas estantes, cobrindo todas as paredes, mas era apenas uma ínfima quantidade dos milheiros e milheiros de livros que entesourava a faculdade. Quase ao fundo da parede, onde se agrupavam os grandes volumes com os dicionários das diferentes línguas que se estudavam na faculdade e todas as enciclopédias, estava a varanda onde dois solícitos bibliotecários entregavam com prontidão os livros que alunos como nós lhes solicitávamos continuamente. Na parede contígua àquela na que agora nos encontrávamos, havia uma seção que continha os livros de uso mais comum, que já nem se levavam ao depósito, para facilitar a sua consulta pelo alunado da faculdade. Quando queríamos algum livro, naquela seção encontrávamos a maior parte, e o melhor era que podias procurar um, pegar nele e ir com o livro à varanda, para pedi-lo em empréstimo durante uma semana. Levávamos apenas 3 meses de curso. O mês de dezembro começara com o típico clima da cidade, céus cobertos, chuva contínua e ausência do sol. Era a minha primeira experiência na universidade. Meu pai insistira em que estudasse medicina, para ajudá-lo nas suas investigações, mas eu preferia filologia. No entanto, ajudo igualmente, mas à minha maneira. A esse rapaz, o tal Miguel Ângelo, já o encontrara ali em mais de uma ocasião. Fazia que estudava, mas quando erguia a vista ou mudava de cadeira, sempre o via olhando para mim. Se continuasse assim, ia gastar-me. De que gostas mais, das matérias de língua ou das de literatura? Perguntou. Gosto das duas. Queria arrazoar a minha resposta, mas ele rapidamente me interrompeu. Eu mais da literatura, admitiu. Tu escreves? Eu escrever? Não. Bom. Um bocadinho. Em realidade, gostaria, e mais sei que ainda tenho muito que ler e que aprender. Que pergunta mais estúpida. Talvez aquela fosse sua maneira de engatar. Ia explicar-me que ele, sim, escrevia, quando o bibliotecário chegou com os 3 livros que eu pedirá. Era o máximo que podíamos solicitar os estudantes de primeiro ciclo, como nós. Melhor que o bibliotecário viesse interromper aquela conversa doida.
Pediu meu cartão da universidade e leu o código no seu scanner. Depois o passou a cada um dos 3 livros que pedirá e depois entregou-me os volumes. Para lembrar-me quando devia devolvê-los, pôs a data com o carimbo na primeira página em branco. O rapaz não falou enquanto eu estava atenta ao que fazia o bibliotecário. Olhei para ele de esguelha e, sim, estava mais atento ao que eu fazia do que a qualquer outra coisa. Não gostava que os rapazes olhassem assim para mim. Era um bocadinho incômodo. O bom é que aqui na faculdade de filologia as raparigas somos maioria. Não queria ser a única mulher numa turma toda de homens. Bom, pois já falaremos, despedi-me, deixando-o com a palavra na boca. Regressei ao meu posto de leitura. Olhei para ele, pensando que o ia surpreender olhando para mim, mas esta vez não era assim. Estava a falar com o bibliotecário. Depois, levando o livro que pedirá, dirigiu-se à saída, sem sentar-se aqui na sala com os demais. Ao passar ao meu lado, fez um gesto gracioso com a mão, a jeito de despedida. E foi-se embora. Que idiota! Agora que eu queria falar com ele, pega nas coisas e vai-se embora. Pensei que queria engatar. Ou é que apenas queria falar por falar? Que me tivesse ignorado assim encheu-me de uma estranha sensação de abandono. Amanhã farei por procurá-lo e esta vez serei eu a que tomará a iniciativa. Enquanto estava ali, Ana, uma companheira da minha turma, veio sentar-se de propósito ao meu lado. Embora não se possa falar aqui, na sala de leitura, disse em voz baixa. Lilith, tu vais ao ginásio, verdade? Sim, por quê? Soubeste do rapaz que desapareceu? Não. Que se passou? Perguntei. Um rapaz desapareceu na quinta-feira da semana passada. Os seus amigos não sabem onde está. De certo que se emborrachou ou se passou de marcha. Andará por qualquer parte. Ela não se deu de conta que fizeram um jogo de palavras. Aqui se diz ir de marcha quando às quintas-feiras os universitários passam a noite celebrando festas ou bebendo na rua. No entanto, não era verdade que não soubesse nada sobre ele. Ao contrário, sabia perfeitamente onde estava, mas não podia dizê-lo. Seria cúmplice de assassinato. Sim. Cúmplice. Saí do velho edifício da faculdade, na praça de Massarelos ao rematar a última aula. Eram as 8 da noite. Estava a chover com força. Começara a chover no sábado e já não parava. Chovera sem parar o fim de semana e hoje tampouco deixará de chover durante todo o dia. Era o tempo típico da minha cidade durante boa parte do outono e quase todo o inverno. Às vezes, simplesmente orvalhava. Em ocasiões era uma chuva fina e constante, durante horas. Mas também chovia com força, com gotas enormes, que golpeavam com fúria as lajes de granito, como se fossem ondas num mar tormentoso. Dirigi-me à Praça da Quintana, para tomar algo antes de voltar a casa. Entrei no café Literários e pedi um chá com leite. Sentei-me ao lado da janela que dá às escadas. Vi a chuva cair, golpeando no granito com tanta força que as gotas rebotavam e volviam a acender como se estivéssemos no mar. O ambiente que existia na praça a esta hora, sob a chuva constante com a luz dourada das lâmpadas de rua feitas de ferro forjado que se estendiam a espaços regulares pela fachada do Mosteiro de São Paio, dançando palidamente sobre as lajes molhadas, era autenticamente mágico.
Poucos lugares do mundo me transmitiam mais paz do que aquele lugar. Quando cheguei ao meu lar, foi meu pai quem me abriu a porta. Levava, como todos os dias, uma bata branca de médico, como se ainda estivesse a trabalhar num hospital. Desde que tenho uso de razão, conheci-o assim. Lilith, como não vieste de autocarro, mulher? Ou como não me avisaste? Iria procurar-te com o carro. Não faz mal, pai, respondi. Aliás, gosto muito de passear sob a chuva nestas noites tão formosas de dezembro. Inspira-me. Queres ver como vai a nossa obra? Conseguimos algo extraordinário. E não seria possível sem a tua ajuda. A sério? Gostaria imensamente de vê-lo. Pois vem. Vais vê-lo com os teus próprios olhos. Meu pai caminhou pelo longo corredor e abriu a porta que dava à cave. Ali era onde realizava os seus experimentos. Desde que deixará de exercer a sua profissão, era médico de ossos e especialista em cirurgia vascular, refugiara-se no trabalho experimental. Meu pai não gostava do sistema, como ele o chamava. Por culpa de não sei que, vira-se forçado a abandonar a docência na universidade e a trasladar-se a esta casa situada às aforas da cidade. Desde que eu tinha memória, meu pai trabalhará nos seus experimentos. Teria conseguido o êxito, finalmente, como ele afirmava. Enquanto descia aquele lance de escadas, ia pensando naquele rapaz do ginásio que não deixava de molestar-me. Meu pai zangara-se com ele e dissera que solucionaria o problema. Mas nunca pensei que solucionar o problema fosse acabar com a sua vida. Um enorme recipiente de vidro transparente ocupava um lugar preeminente ao lado da maca que se encontrava quase no centro da estância. O corpo do jovem desaparecido, conservado em formol, encontrava-se ali dentro, erguido, quase de pé, mas com a cabeça ladeada. Vi que meu pai lhe abrirá o peito. Uma enorme cicatriz, cozida depois com esse extremo cuidado que meu pai punha em tudo, ia do pescoço até ao umbigo. Vem, filha. Aproximei-me ao lugar onde meu pai tinha as provetas e os seus aparelhos de médico. Vi que tinha um crisol ao lume. Um líquido de cor vermelho borbulhava no seu interior. Sabes? Consegui. Foi um triunfo. Sim. Alegro-me por ti, pai. Não, Lilith. Alegra-te pelos dois. Vamos ser ricos. Pegou nos tenazes e procurou algo no interior do crisol. Meu pai encontrou finalmente o que procurava. Retirou daquele líquido vermelho. Era um coração humano. Enorme. Quase ainda palpitante. O coração daquele rapaz que se encontrava em formol. Vem, disse meu pai. Enquanto nos dirigimos à mesa onde estavam as provetas, acrescentou. Sabes que um coração humano pode pesar entre 200 e 425 gramas? Sim, pai. Já me disseste várias vezes. Meu pai colocou o coração do rapaz, tingido totalmente por aquele líquido vermelho escuro, numa báscula eletrônica. Olha, Lilith. 1,802 kg. Consegui. Um triunfo. Meu pai pegou no coração e o colocou sob a água de uma bilha para eliminar o matiz vermelho que o cobria. O seu corpo, por um momento, impediu-me seguir os seus movimentos. Depois colocou o coração sobre um pano de cozinha,
com o que o secou com extremo cuidado. Abre as mãos, ordenou. Não tinha medo. Já fizera isto várias vezes desde que tinha 6 anos. Mas nunca o vira tão emocionado. Seria verdade que esta vez tivera êxito? Pousou delicadamente o pano de cozinha na minha mão direita. Uf! Como pesava! Logo desdobrei com cuidado cada ponta do pano. E ali, no centro da minha mão direita, observei deliciada, um coração totalmente de ouro. Como brilhava! Não era um coração apenas sobredourado. Não. Era um coração de ouro maciço. O músculo inteiro, as 2 aurículas e os 2 ventrículos, trocaram-se em brilhante metal. Por isso pesava tanto. Papá, que bom! Por fim o conseguiste! Exclamei. Sim, filha. Por fim. Mas a fórmula só funciona com um coração humano. Não valem nem vísceras, nem ossos, nem a medula, o cérebro ou os órgãos internos. Só funciona com o coração. E não vale com cadáveres nem com outros animais. Por isso sempre tive tantos fracassos. O coração deve ser colocado no crisol ainda palpitante. Sabes, papá? Hoje falei com um rapaz que quero apresentar-te. Chama-se Miguel Ângelo. Este também tem um coração de ouro. O meu pai botou-se a rir. Um riso franco que se levou para sempre todas as frustrações de tantos e tantos anos. Nunca na vida o vira tão feliz. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.